Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E nesta noite eu estou com a incumbência de trazer-vos uma mensagem de Deus. Eu sou o presbítero Valdemiro Freitas, para quem não me conhece. Estou ministrando aqui da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Cadeeso, aqui em Pedro Canário. Temos como pastor presidente deste campo o pastor José Farias da Silva. E quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus. Peço que você que está nos acompanhando aí, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7, e no versículo 3 até o versículo 5. Esse vai ser o texto base para nós meditarmos. Então diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 7, no versículo 3 até o versículo 5, diz assim: E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Este texto aqui, como eu disse, é o texto base para que eu possa trazer uma mensagem para todos nós. Queridos, e em cima desse texto, dessa passagem, eu vou dar um tema. A presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que faz a diferença. Por quê, queridos? Porque sem a presença de Deus não há vitória. Sem a presença de Deus não há conquista. Sem a presença de Deus não há como chegarmos em lugar algum. Porque nós entendemos pela palavra de Deus que a vitória do povo de Deus está em ter a presença do Senhor junto do seu povo. A Bíblia é bem clara quando tratamos deste assunto. E aqui nós percebemos aqui, esse texto que li, é a resposta dos espias que Josué enviou à cidade de Ai para espiar. E a Bíblia diz que eles chegaram para Josué depois dessa incumbência e disseram para Josué, depois de toda a avaliação, eles disseram: Olha, Josué, não precisa enviar todo o exército, não precisa fadigar todo o povo, porque os homens, os nossos inimigos, o pessoal da cidade de Ai, são poucos. Basta ali uns 2.000 a 3.000 soldados e nós eliminamos os nossos inimigos. Pois bem, por isso que eu coloquei esse tema: a presença de Deus é que faz a diferença. Porque esses rapazes, eles, depois que conquistaram a cidade de Jericó, talvez a vaidade cresceu por ter destruído uma cidade murada, com um muro tão forte como o muro de Jericó, e de uma forma milagrosa o Senhor fez com que esses muros caíssem e o povo de Deus alcançasse a vitória. Então, diante desta grande vitória que eles tiveram em Jericó, agora os rapazes, com esta colocação,
que eles fazem, dizendo assim: olha, não precisa fadigar todo o povo, porque os homens de Ai são poucos. Dá a entender, parece que a vitória deles dependia de quantidade de pessoas, e essa não é a verdade. A vitória do povo de Israel, de nós, o povo de Deus, depende da presença do Senhor. Se Deus não estiver em nosso meio, se Deus não estiver conosco, não há vitória, não há conquista. Josué, um grande homem de Deus, foi enviado para introduzir o povo de Israel na terra prometida. Esta era a missão de Josué: empossar, dar posse ao povo de Deus da terra prometida. E quando eles chegaram a Jericó, Deus havia dado toda a orientação para Josué como funcionaria a queda dos muros de Jericó, porque certamente o povo deparado diante de um muro gigantesco e sem saber o que fazer, Deus então os orienta e diz como deveria ser feito, para que eles conseguissem vencer e entrar naquela cidade. E o Senhor colocou uma condição para o povo de Israel, era de que naquela cidade, quando os muros caíssem, o povo de Israel não deveria tomar nada daquela cidade para eles. Os utensílios de ouro, o que eles achassem de ouro, de prata, era para o tesouro da casa do Senhor. O restante dos despojos ninguém deveria lançar mão, estava proibido pelo Senhor. Olha, a vida do povo de Deus tem que ser por fé. Se não for por fé, não adianta. Deus, às vezes, Ele coloca condições para nós, algumas observações para ver qual é o comportamento, como nós vamos nos comportar diante daquilo que Deus propôs para nós. Ora, outras vezes, o povo de Deus já havia conquistado, já tinha tido outras vitórias, e o Senhor os permitiu pegar os despojos, mas ali em Jericó, a ordem do Senhor era que não colocasse as mãos. Pois bem, os muros caíram, e a Bíblia diz que quando um determinado homem chamado Acã, ele depara com alguns utensílios que lhe chamou a atenção, algumas capas babilônicas, algum dinheiro que ele viu, algo que chamou a atenção daquele homem, de forma que ele esqueceu ou não quis dar mais importância ao que Deus havia dito. E a Bíblia diz que ele tomou para si esses utensílios, essa capa babilônica, algum ouro que ele achou ali, e foi em sua tenda, cavou um buraco e ali escondeu. No dizer dele, está escondido, ninguém viu. Só que ele esqueceu que Deus tudo vê. Ora, queridos, nesta noite, a minha mensagem para você é que existe um momento nas nossas vidas que também nós somos tentados a olhar para alguma coisa que aparentemente é atraente. E muitas vezes nós perdemos o foco, muitas vezes nós perdemos a direção, muitas vezes nós deixamos de atentar para a missão que nos foi proposta e voltamos a atenção para algo de menor valor. Ora, este homem chamado Acã, olha só para você ver a situação, às vezes a gente fracassa em coisas pequenas. Acã, certamente, quando os muros caíram, ele foi valente, ele segurou firme na sua espada, ele enfrentou homens valentes como ele, homens de guerra. Ele usou a sua espada, mas de repente algo que é muito menor o chama a sua atenção. E assim acontece com muitas pessoas. Estão envolvidos na obra de Deus, são pessoas que lutam, que são servos de Deus, batalhadores, mas
em algum determinado momento, o inimigo coloca algum obstáculo tão pequeno que às vezes a gente nem percebe e acaba a nossa atenção começando a voltar para aquilo ali. E nós que vencemos muitas outras coisas maiores, grandes, às vezes fracassamos em coisas pequenas. E a Bíblia diz que, então depois da vitória, o muro caiu, eles venceram, e agora a próxima cidade a ser conquistada era a cidade de Ai. É aí que entra essa passagem, que Josué envia os espias para eles fazerem um reconhecimento do território, como funcionava ali, qual era o grau de dificuldade ali naquela cidade, como eles deveriam entrar. E quando eles voltaram com a resposta para Josué, eles deram esta resposta para ele: olha, nós não precisamos. Eles já estavam confiados na vitória que eles tiveram em Jericó. E a vaidade talvez tomou conta do coração, porque talvez a pergunta a ser feita era esta: será que todo mundo está bem diante de Deus? Será que nós estamos bem? Será que o nosso Deus está conosco para ir à próxima cidade? Mas a palavra deles foi essa palavra: não precisa enviar muita gente, não vamos fadigar o exército. Vamos enviar lá uns 2.000, 3.000 homens e a vitória é garantida. Como se a vitória do povo de Israel dependesse de numerosidade. Como se a vitória do povo de Israel dependesse da fraqueza dos seus inimigos ou da grandeza, da numerosidade de soldados de Israel. A vitória do povo de Deus dependia sempre da presença de Deus no meio do seu povo. E eles então, empolgados, Josué então ouve os seus espias e assim faz. Envia 3.000 homens à cidade de Ai. Só que para surpresa deles, para surpresa de Josué, a Bíblia diz que aqueles homens, poucos homens, colocaram o povo de Deus para correr. O povo de Deus não teve reação diante deles. A Bíblia diz que o coração deles afrouxaram, ficaram temerosos. O povo de Ai feriram alguns deles e o restante do povo foge. E Josué não entende o que está acontecendo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: a responsabilidade na obra de Deus não é só do pastor presidente, não é só do seu líder, do conjunto. A responsabilidade do crescimento da obra de Deus é de todos nós. Nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, nós formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro. E Paulo diz: se um desses membros fraquejar ou ser ferido, todo o corpo padece, porque cada um de nós temos uma importância na casa de Deus. E às vezes nós criticamos a direção, a liderança. Muitas vezes as pessoas gostam de requerer da liderança uma melhoria, questiona porque talvez o culto não está bem, porque não está assim, porque os cultos estão desse jeito, mas esquece de que a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade daquele exército vencer os seus inimigos não era somente de Josué. Josué fez a parte dele, foi aconselhar, foi orientar, foi passar o recado de Deus e estar adiante do povo para vencer. Só que no meio do povo, um se desviou dos propósitos. Acã foi atraído por aqueles utensílios que chamou-lhe a atenção. E ele esqueceu do que Deus havia falado. E ele lançou mão, e o povo agora estava debaixo de uma maldição. A presença de Deus já não era mais com Israel. Você está vendo como é que
às vezes uma pessoa, duas pessoas, ela pode colocar toda a congregação em dificuldade. Você imagina que uma pessoa desviando os seus propósitos, às vezes, ele pode trazer um problema grande para todo o corpo. E às vezes as pessoas gostam de cobrar dos outros, mas esquece que cada um tem a responsabilidade de se manter firme nesta fileira. Esquecem de que tem que se manter firme, obedientes e fiéis à vontade de Deus. E começa a trazer problema para dentro da igreja. A igreja começa a sofrer com problemas, o conjunto começa a sofrer, a mocidade começa a sofrer, porque às vezes tem um no meio do povo, um que faz parte do corpo, que desviou seus propósitos, o olhar para outro lado, e às vezes começa a trazer problemas, porque nós somos um corpo. Uma coisa é você ter suas vitórias particulares lá, você e Deus. Outra coisa é você estar no meio do povo de Deus, fazer parte deste corpo. Quando você tem problema, o problema é de todos. Quando você está com problema, o seu problema, o meu problema, se eu gero um problema, ele traz um problema para toda a congregação. E muitas vezes nós não queremos reconhecer que nós precisamos de mudança. Muitas vezes nós não queremos reconhecer que nós é que precisamos mudar para que tudo volte ao normal. É melhor culpar alguém, é melhor culpar a direção, é melhor culpar o pastor, é melhor culpar a dirigente do círculo de oração, é melhor culpar o dirigente da mocidade. Mas não queremos admitir que nós precisamos de mudança, que nós estamos olhando em uma direção oposta. Queridos, pense nisso. Acã trouxe um sério problema. E agora, eles achando que estava por cima, porque havia vencido uma cidade potente, com muros potentes, agora eles olham para Ai, que era um povo bem menor em quantidade, e eles dizem, ali a gente tira de letra. Sem a presença de Deus, por isso que eu intitulei essa mensagem, a presença de Deus é que faz a diferença. Se nós não tivermos a presença de Deus, não há nada mais que possa nos garantir a vitória. Uma igreja ela pode ser bonita, uma igreja ela pode estar com os melhores músicos, uma igreja pode ter no seu púlpito os melhores obreiros preparados nas melhores faculdades teológicas, pode ter os melhores instrumentos para serem tocados, pode ter as pessoas mais habilidosas para trazer mensagem, mas se ela não tiver a presença de Deus, meu irmão, de nada valerá, porque quem comanda, quem faz, quem opera o milagre, quem dá a direção, quem encoraja, quem salva, quem resgata é Deus. E se Ele não estiver no nosso meio, não há nada. Podemos ter todos os recursos, podemos nos dispor de toda a tecnologia que hoje nos é oferecida, mas se Deus não estiver no meio do seu povo, de nada adianta. Josué parte para Ai, e ele tem uma surpresa terrível, porque agora ele vê Israel perdendo para um povo que era considerado muito menor. Ele não entende, ele cai, ele rasga suas roupas, ele começa a questionar o Senhor como que se o Senhor fosse culpado, até no momento, porque Josué, para ele tudo estava bem, conquistaram Jericó, ele não estava sabendo o que estava acontecendo, para ele tudo estava bem. Mas, naquele momento da conquista de Jericó, alguém estava errando, alguém estava desviando o seu olhar, a sua visão, o seu foco. Ei, queridos, vamos pensar nisso. A obra de Deus precisa que todos estejam unidos, olhando em uma só direção, que no meio desta batalha que nós estamos, que nesta missão de vencermos, nós não podemos olhar para outro lado.
Nós não podemos ser negligentes, porque talvez nós podemos prejudicar muita gente. Por causa de Acã, pessoas morreram. Pessoas inocentes que foram para a batalha achando que tudo estava bem, mas lhes faltava a presença de Deus, porque naquele momento Deus já não estava com Israel. Quando Josué cai à presença do Senhor, questionando o que estava acontecendo, dizendo a Deus: melhor é o Senhor ter nos deixado lá, melhor é o Senhor ter nos deixado do lado de lá no Jordão, para nos trazer aqui para perder. Só que aí Deus esclarece para Josué o que está acontecendo. Ei, meu irmão, Deus não vai te deixar enganado. Você que está na liderança e que ora e que busca o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai te deixar enganado. Muitas coisas podem acontecer, mas se você busca a presença do Senhor, o Senhor falará com você o que está acontecendo e Deus te dará estratégia para vencer. Deus te dará estratégia. A Bíblia diz que então Deus manda Josué convocar o povo para a santificação. E depois, daqui a pouco, eu quero dizer para você que eu quero orar por você. A gente já está encerrando, nós não temos muito tempo, o tempo é curto, mas enfim, a mensagem que eu quero deixar para você: sem Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Aqui nós temos um exemplo. Em uma ocasião, Deus deu a vitória, porque Deus estava. Em outra ocasião, quando parecia muito mais fácil, o povo de Deus perdeu, porque eles não tinham mais a presença de Deus. Então esta é a mensagem: a presença de Deus faz toda a diferença. Deus vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu estou encerrando a minha fala, não vou prolongar muito, porque nós temos um horário, tá? Mas que o Senhor te abençoe grandemente. Fica firme, você que faz parte do corpo, não vacile, meu irmão. Você que está fazendo parte do corpo, do povo de Deus, do corpo de Cristo, e que está nesta fileira, batalhando junto com seus irmãos, não olhe para outra direção. Atenta para o foco, atenta para a missão e não deixe nada desviar a sua atenção, para que o Senhor possa continuar dando a vitória ao seu povo. Amém? Esta é a mensagem que eu deixo para vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Curve aí a sua cabeça, porque eu vou estar orando pela sua vida neste momento. Querido Deus e amado Pai, nesta hora, Senhor, graças te damos por esta rica oportunidade de estar transmitindo a Tua palavra. Pai querido, neste momento eu peço ao Senhor que abençoa esses irmãos, essas pessoas que estão nos acompanhando. Ó Deus querido, que está nos assistindo, que o Senhor possa estender a Tua mão sobre a vida do Teu servo, da Tua serva, desta pessoa que precisa do Teu auxílio, desta pessoa que talvez não está entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor Deus é poderoso para esclarecer. Pai querido, neste momento eu abençoo todos que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor seja com cada um, livra-o deste mal que assola o mundo, livra-os das enfermidades, Pai, em nome de Jesus eu vos abençoo, amém. Graças a Deus, chegamos ao final. Esta foi a mensagem de Deus para o seu coração, né? Você gostou da mensagem? Você gostou da nossa mensagem aí? Deixe um comentário abaixo, tá? Dá um cliquezinho aí, comentário, faz um comentário aí, sempre convidando o outro colega para participar, anunciando esse canal aí. É um canal de bênção, tá? Agradeço por se inscrever no nosso canal, tá? Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando, porque certamente Deus usará outras pessoas para trazer uma mensagem para você. Compartilhe, tá? Esta mensagem para alguém que você quer bem. Se você gostou dessa mensagem, faça aí o seu papel compartilhando e Deus te abençoará
grandemente. Não deixe de acompanhar esse canal. Vai ter sempre uma palavra de Deus para você. Responda a enquete, né? Sempre você possa estar aí respondendo.